Então, olá Rio Avistas, estamos aqui mais uma vez Rio Ave Pod, tive uns tempos inativo, 2 semanas, estamos de volta com o nosso centralão, Danielson, gosto em ver-te. Ora bem, antes de começarmos, pedir-vos, como sabem, para que sigam aqui o canal e que gostem dos vídeos, ponham gosto e partilhem por favor os vídeos. Ora então, nosso convidado de hoje, Danielson, nascido em São Paulo, Brasil, 44 anos, né? Ligado, podias ter feito anos entretanto, ligado ao Rio Ave por 5 anos, 101 jogos oficiais, 1 golo marcado, fez ainda 32 jogos pelo Rio Ave B e trabalhou na academia como treinador formador. Muito bem, tive que ler aqui a introdução, tinha medo de me enganar em alguma coisa. Danielson, como é que chegas a Vila do Conde? Quem é que te foi buscar ao Brasil e como é que foi essa chegada? Primeiramente é um prazer estar aqui a falar sobre mim, minha chegada, sobre minha história que foi construída aqui no Rio Ave ao longo de 6 épocas, né, na equipe principal e mais uma na equipe B. Eu chego em Portugal através do Antônio Teixeira, da Promo Sports, que era uma empresa que me representava na altura. Eu era um jogador que fazia parte do plantel do São Caetano, um clube que fez história no início dos anos 2000, né, chegando a várias finais e tudo. E eu fazia parte desse plantel, onde eu sou emprestado para um clube em Goiás. E o Antônio Teixeira, como tem o Grêmio Anápolis em Goiás, o staff dele passou a me acompanhar e houve o interesse de que eu fizesse parte do projeto da empresa dele, a qual trazia, e continua com o mesmo projeto, de trazer jogadores para Portugal, onde eles conseguiram que eu fosse para fazer parte da empresa da Promo Sport e acabaram fazendo a ligação Brasil-Portugal diretamente para o Rio Ave. Então foi em 2002 para 2003 eu venho, depois volto para o Brasil e em 2003 eu venho mesmo para ficar de vez no Rio Ave. Então em 2002 já tinhas cá estado em Vila do Conde ou tinhas ido a outro clube em Portugal? Em 2002 eu vim e treinei no Estrela da Amadora. Treinei no Estrela da Amadora durante 10 dias, era até o Jorge Jesus, o treinador na altura. Eu até achei estranho a forma que ele lidava naquela altura com a equipe, que era diferente, uma forma diferente de trabalhar no Brasil, e para mim foi o primeiro clube em que eu tive contato assim, com os jogadores e fazer parte de um plantel num treino, em que o Jorge Jesus corria na mata junto com a gente. A gente ia para uma mata e ele corria. Eu perguntei para um jogador, um colega, esse é o preparador físico? Eu não conhecia o Jorge Jesus. E ele falou, não rapaz, esse aí é o treinador. E eu falei, o treinador corre com a gente durante o treino todo? E sempre a berrar, ele é assim, ele manda. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o futebol português mesmo. Ok. E depois fui até Faro, foi ali que eu conheci o Rio Ave, na segunda liga, que eu fui até Faro num jogo Rio Ave Farense, que o Ave ganha 1-0 esse jogo até. E eu fui até Faro para ver esse jogo. E foi ali que iniciaram os contatos para eu ir para o Rio Ave. Enganaram-te bem, no Faro, calor, isto é parecido com o Brasil. Mas então ninguém do Rio Ave, tu começaste a falar com alguém do Rio Ave já aqui em Portugal? Começaste a acertar a vinda para cá? Eu mesmo não, né? Porque depois quem tratou de tudo foram eles, mas só que eles já haviam me dito que a possibilidade era grande de eu representar o Rio Ave. Depois desse jogo em Faro, eles falaram que havia a possibilidade de eu ir para o Rio Ave.
Tu depois vens de Goiás para cá, vens de São Paulo para cá, onde é que estavas a viver nessa altura? Nessa altura, quando é tudo acertado, eu estava em Goiás. Ok, e como é que é trocar o... Chegaste em 2003, como disseste, como é que é trocar o interior do Brasil? Goiás é no interior, julgo ali ao pé de Minas Gerais, por aí. É no centro, mais próximo do Brasil. Brasília, ok. Como é que é trocar o interior do Brasil aqui pelo norte litoral de Portugal? Difícil? Não, é uma coisa que muita gente estranha quando eu conto, é que eu me adaptei muito fácil aqui. Porque por mais que eu tenha vivido em Goiás e Brasília, que é o centro do país, que não é tão movimentado como São Paulo, né? A maior parte da minha vida eu fiz em São Paulo. Então para mim foi até fácil a adaptação aqui e as pessoas acham assim, pô, você vem de São Paulo, aquela movimentação toda, né? E você se adapta e gosta do ritmo de vida. Qual bairro de São Paulo é que tu eras? De quando eu venho para cá, do Capão Redondo. Campo Redondo. Capão Redondo é zona sul de São Paulo, né? Extremo sul de São Paulo, que é periferia, é zona mais pobre, das zonas mais pobres de São Paulo. Então... O centro de São Paulo mesmo é tipo que é Praia Grande? Não. O centro de São Paulo é onde está a capital. Praia Grande é o litoral, né? A região praiana, que fica a 90 quilômetros do centro. Okay. É onde vive o centro financeiro, onde se trabalham, tem as grandes empresas, grandes indústrias, é tudo no centro do... Porque eu tenho alguns amigos brasileiros e eles moram de Tatuapé. Isso é Zona Leste, faz parte da região metropolitana. Que é Praça da Sé, coisas assim. Isso é centro mesmo, centro. Pois, cidade, centro. E eu tinha ideia de que eles morariam assim pelo centro, tinha ideia, não sei porquê, de que Praia Grande também estaria ali junto ao centro, algo assim do género. Não. Mas então, desculpa, interrompi-te. A tua adaptação aqui, tu vieste de São Paulo para cá, estiveste habituado a cidades grandes, gostaste disto por ser mais calmo, mais pacífico? Eu gostei, foi assim, tanto que até minha esposa brinca comigo que fala que parece que eu sou de Vila do Conde. E quando as pessoas me perguntam onde eu falo, eu vivo no paraíso de Portugal. Né? E foi uma adaptação muito fácil, tanto que passado 3 anos que eu estava no Rio Ave, eu comprei a casa que eu vivo até hoje. Então, aqui ao pé de Partenas. Sim. Então, com 3 anos eu já sabia que eu queria viver por aqui. Tão agradável que aí eu fiquei com a forma que as pessoas me tratavam aqui em Vila do Conde. Mas só por curiosidade, tu já estavas junto com a tua esposa? Já tinhas quando comprei a casa já. Só não tínhamos filhos, mas a gente já namorava. Nós éramos namorados ainda, não éramos casados. Mas eu já tinha intenções e Vila do Conde foi uma coisa que nos chamou a atenção. Vamos comprar uma casa aqui, compramos e estamos até hoje na mesma casa. E eu pergunto porque há outros jogadores que também acabaram por ficar por cá, mas eu em algumas pessoas sinto que eles também gostam do local, do sítio, mas é muito porque se apaixonaram e fizeram vida com uma mulher daqui e acabaram por ficar por aqui. No teu caso, tu próprio tomaste a tua mulher é daqui também? Não, minha esposa era minha vizinha no Brasil. A tua esposa é de São Paulo também. É de São Paulo? Eu achava que era portuguesa. Não, minha esposa não. E que... Ok, então aqui... E a gente mora na mesma região ali, os nossos pais, né? Ok. Coisa de meia hora de diferença de distância. Pois, aqui as coisas são meia hora, nós aqui já dizemos que é muito longe, não é? Não, mas lá é meia hora, mas lá é meia hora por causa do trânsito. Porque se fosse livre dava para ir 15, 20 minutos, mas tem um pouquinho mais de trânsito na região. Ok. Trocaste na altura o Gama da Série B pelo Rio Ave, jogava na primeira divisão, Rio Ave. No primeiro ano, quando chegas cá, estávamos na segunda. Não, estava na primeira. Nesse primeiro ano que foste treinar ao Estrela. Mas depois foi no ano que sobe o Rio Ave. Tu vais para cá no ano em que nós subimos. A minha pergunta é: as condições que te apresentavam na Série B, no Gama,
eram melhores ou piores do que aqui no Rio Ave, isso a competitividade dentro do plantel, por um lugar, e também a nível nacional, se era muito diferente do Brasil. Na altura, naquele ano, o Gama pertencia à Série B, era a segunda liga, né? Era a Série B, e o Gama sempre foi um clube bem estruturado, com uma infraestrutura muito boa, um bom centro de treinos, né? Tinha um grupo de jogadores muito forte, muito experientes. Acho que na altura eu era o mais jovem, acho que eu tinha 20 anos na altura, 20 para 21. Sim, tu vens com 21, 22 para cá, pelo que eu tive a ver. Foi. Então eu era dos jogadores mais jovens do plantel, e as condições eram mesmo. O Gama era um clube que tinha boas condições, tanto que quando eu chego no Rio Ave, por ser um clube da primeira liga, me causa alguma estranheza você não ter um campo para treinar, a não ser o estádio. Nós não tínhamos um campo para treinar. Nós treinávamos no estádio, e eu lembro que o Carlos Brito fazia uma gestão muito... Era boa a gestão dele que ele fazia, mas o campo nunca estragava, mesmo a gente treinando ali todos os dias, né? Então, me causou alguma estranheza a gente não ter um ginásio. Pois, quando o Rio Ave era o mínimo do mínimo para você desenvolver um trabalho. Então, isso me causou uma estranheza no início, mas a gente se adapta e a gente procura sempre fazer o nosso melhor com o pouco que temos, né? Então, foi a única coisa que eu senti, né? Também cheguei aqui muito jovem, também vinha com uma gana de querer aprender e vencer, né? Então não pude olhar por essas coisas. E a competição dentro do plantel era dura? Por um lugar? Eu não sei. Eu vou te falar, lá no Brasil, como as competições são muito longas, o plantel acaba sempre mais largo, né? Sempre você tem uma competição maior porque tem mais jogadores. Aqui nós éramos 4 centrais. Claro que eu tive mais dificuldade em ganhar um lugar, porque eu era o mais jovem. E aqui, quem é que eram os centrais aqui quando tu chegaste? Era Franco, D'Alessio, Bruno Mendes e eu. Todos fraquinhos. Então, foi uma situação que eu chego aqui, jogadores já com muitos anos de experiência, primeira e segunda liga em Portugal, com 28, 29 anos eles, e eu com 22. E ambos esses 3 centrais, eles têm nome aqui no clube. Então, jogador... Difícil. Foi uma situação difícil, eu cheguei aqui, mas só que eu sempre fui muito determinado, né? Tanto que... E o Carlos Brito, uma coisa que eu nunca vou esquecer desse homem, é que todos os treinos, não todos, mas muitos treinos onde ele deveria falar comigo e falava, ele chegava para mim e dizia: se você continuar a treinar dessa forma, no dia que você entrar, você não sai mais daqui. Então, eu ia toda semana, treinava, não, essa semana eu vou jogar, não vinha, nem relacionado, eu era sempre fora. E eu lembro que quando apareceu a oportunidade, ele cumpriu com a palavra dele. Ele me colocou no 11 e depois os outros voltaram a estar disponíveis e ele falou: é a vez do miúdo. Isso é uma coisa que esse homem, isso eu não esqueço. Ele marcou aqui um bocado a tua chegada e a tua estadia. Tiveste do Carlos Brito e que mais treinadores tiveste aqui? Carlos Brito, Antônio Souza, né? Carlos Brito, Antônio Souza, o João Eusébio. Pois com o João Eusébio até acabas por subir, não é? Foi quando nós subimos, né? Nós descemos com o João Eusébio e subimos com o João Eusébio. Isto porque eu no outro dia estava a fazer eu fiz uns clipes pequenos de vídeo que eram os 10 golos mais importantes e o gol do Evandro está lá, não é? O gol na feira. E eu vi-te lá no vídeo e assim, pá, nem me lembrava, porque isto são tantas épocas que até vocês já vão te confundir, não é? 101 jogos pelo Rio Ave, marcaste um golo. Contra quem foi esse golo?
Mais 100 jogos, um golo é pouquinho, né? Mas eu sou Não, para um eu central, sei, não é. mas pronto. Esse golo foi contra o Chaves, em Vila do Conde, aqui no estado dos Arcos. Num jogo em que nós. Foi no ano que a gente subiu até. Aí o golo foi contra o Chaves. Era uma jogada até que nós treinávamos muito, de canto, né? E pronto. Dizem que não funciona muitas vezes ali, mas ali o trabalho, para você ver que isso não são inovações, isso já vem de muito tempo, que quando se trabalha bem, independente do que seja, dá sempre frutos. E foi um golo que, o único que eu marquei foi contra o Chaves. Qual é o jogo para ti que tu recordas com mais alegria, mais emoção, que tenhas feito pelo Rio Ave? Olha, não tinha como, não tinha, e eu não vou falar de um jogo, eu vou falar só de 2 jogos. O primeiro é, como eu já havia dito, a minha primeira oportunidade. Foi contra quem? Foi contra o Sporting. O Sporting, onde nós ganhamos 4-0 ao Sporting. Foi o teu primeiro jogo? Foi meu primeiro jogo, minha estreia foi com 4-0 contra o Sporting. Então, esse jogo ficou marcado, e eu sempre comento quando as pessoas perguntam, desse jogo muito por conta daquilo que me foi dito antes do jogo, durante até eu conseguir essa oportunidade, foram 24 jornadas ali a roer o osso, né? Vindo de uma situação onde eu jogava sempre no Brasil, venho para cá e passo mais de 20 jornadas sem jogar, e esse jogo ficou marcado, além do jogo que era um jogo grande contra o Sporting, você ganhar 4-0, não tinha como você não deixar ficar Já guardado. tinhas noção do que era o impacto de ganhar 4-0 ao Sporting quando nós ganhamos? Já, claro que você começa a perceber Tu no Brasil já conhecias clubes aqui em Portugal? Já conhecia. Isso a gente lá, porque no Brasil sempre passou as ligas europeias, né? Então a gente sempre conhece lá o futebol europeu é muito conhecido e é muito acompanhado no Brasil. E o outro jogo, que também não poderia ser diferente, é o jogo da subida. Em Santa Maria da Feira foi um jogo em que marcou muito todos nós naquela altura, né? Porque como nós tínhamos poucas condições de trabalho, apesar que os outros clubes também não tinham muito melhores, mas foi um grupo que se manteve ali por 2 ou 3 anos juntos, sabe? Eram mais ou menos sempre os mesmos jogadores e criou um laço muito grande. Aquele jogo ficou marcado por isso. Os que desceram é mais ou menos, o grupo que desce é mais ou menos o grupo que sobe? A estrutura mesmo, o núcleo, eram os mesmos jogadores. Claro, todo ano entra e sai, mas aquele núcleo duro foram os que não viraram a cara por uma descida, divisão e permaneceram no clube. Foi o momento mais feliz com a camisola do Rio Ave? Mais feliz foi. Foi o que foi mais marcante. Okay. Nessa altura fazias dupla com o Gaspar? Nesse jogo fizemos um trio. Bruno Mendes, eu e Gaspar. Venderam uma 3. Okay, já a inovar. João Eusébio, muito antes do... que hoje em dia quase todas as equipas jogam com 3 centrais. Nós jogamos nesse jogo, jogou o Bruno Mendes, eu e o Gaspar. Mas aí nós já jogamos outras vezes assim, e a gente jogava muitas vezes. Até 4 centrais nós já chegamos a jogar, que eu jogava 0. 4 centrais? O Fábio Faria também. Eu cheguei a jogar lateral esquerdo, aí eu joguei lateral direito, o Fábio Faria lateral esquerdo, com o Bruno e com o Gaspar por dentro. Nós chegamos a jogar 4 centrais. O Fábio Faria era uma máquina de caraças também. Chegamos a jogar nas 4. E ele era uma máquina de caraças no futebol e no basquetebol também, que ele também, não sei se sabes, Fábio Faria jogava muito bem basquetebol. Voltaste mais tarde ao Rio Ave, na equipa B. Porquê que voltas ao Rio Ave para jogar na equipa B? Que eu acho que na altura vens do Moreirense ao Rio Ave? Não.
Quando eu venho para a equipe B, era uma situação, eu estava no Moreirense, já tinha 36 anos, não renovo meu contrato, né? Já estava numa idade que o presidente disse que ia rejuvenescer o plantel, e pronto, todo direito, já estou numa idade até de reforma. E pronto, e saí e vou para o Cova da Piedade. E assino 2 anos pelo Cova da Piedade na segunda liga, onde assim que eu saio do Cova da Piedade, eu vou para os Salgueiros com 38 anos. Vou para os Salgueiros do Campeonato de Portugal, que foi o momento mais triste que eu passei no futebol. No Salgueiros? No Salgueiros. Foi não pelo clube, porque o clube eu gosto das pessoas. São apaixonados eles. Não, as pessoas são fantásticas, as pessoas do clube em si. Mas na altura tinham gestores financeiros, supostos gestores financeiros lá que não cumpriram com o plantel que tinha se comprometido quando propuseram a assumir o clube. Então aquilo ficou uma carga a arder, onde eu tinha que ajudar os jogadores com comprar comida. Foi um momento muito triste. Tu? Eu tive que ajudar muitos jogadores. Sentir essa responsabilidade por já ser jogador mais velho, eu já tinha 38 anos naquela altura. Então, eu tinha uma carreira que muitos me viam como exemplo, tanto que eu vou nessa intenção. Eles me contratam, chamam para mim, que eu ia encerrar minha carreira, para jogar nessa situação de, como eram jogadores muito jovens, para eu passar um pouco da minha experiência para eles. E eu aceito, tendo muitas propostas aí de Felgueiras, Merilinenses na altura, que tinham projetos para subir para a segunda liga, e eu recuso para poder ir para os Salgueiros, por estar mais próximo aqui, e as pessoas me ofereceram uma situação, uma condição de trabalho muito boa, só que não cumpriram com nada. Então eu vou para os Salgueiros, cumpro essa época desastrosa e ponho um ponto final. Até pro meu bem mental, na altura, que eu fiquei muito desgastado, eu ponho um fim. Falo, não, agora foi, eu não precisava passar por isso, passei, mas pronto, deu um fim aqui. E eu, em casa, o meu telefone toca, o André Vilas Boas. O André Vilas Boas já estava como diretor no Rio Ave e me pergunta o que eu ia fazer da vida. E eu falo, eu parei de jogar agora, vou pensar. E ele, não, amigo, eu quero saber se você ainda tem pernas para mais uma época. E eu falei, você vai me levar para onde? E ele diz, nós estamos com o projeto do Sub-23 e podem 3 jogadores acima dos 23, da idade Sub-23. E um deles é você, que é uma referência aqui na casa, e a gente quer você aqui. Eu falei, já que é para voltar pro Rio Ave, eu faço mais um ano. Do lado de casa. Do lado de casa, aqui tudo, pronto. E vou. Fico muito agradado com o projeto Sub-23. Só que no Sub-23 eu não poderia jogar. Por causa de um problema de eu ter vindo do Campeonato de Portugal. Um problema burocrático lá, tudo. Okay. Que eu também nem quis me aprofundar muito. Treinei, fiz a pré-época toda. Só que, entretanto, tinha a equipe B também. Em simultâneo, treinávamos todos juntos, os dois plantéis juntos, muitas vezes. Que era jogar com meninos, não é mesmo? Era só meninos. A equipe B eram os jogadores recém-saídos do Sub-19. Jogadores de 18 anos. Sub-23 já tinham jogadores um pouco mais maturados, mas era tudo ali dentro da mesma idade. E como eu não podia jogar o Sub-23, eu não pude ser inscrito, o Zé Gomes, que era o treinador da equipe B, perguntou se eu ficava desagradado de jogar pela equipe B, que era de Setúbal. Eu falei, meu amigo, eu vou com o maior prazer, o que eu quero é estar aqui dentro com vocês, porque o Rio Ave me diz muito, né? Então isso, eu fiquei muito agradado com o convite na altura e volto nessa intenção de ajudar os mais jovens recém-saídos do Sub-19, a fazerem o primeiro ano de futebol sênior.
do meu lado. Então eu jogava com meninos de 17 anos. Eras um treinador dentro de campo, a É. bem dizer, também uma extensão de treinador, também ajudavas ali o Zé Gomes, certamente, Muito, a organizar não organizar o treino, não estou a dizer que ias para casa preparar treinos, Não. mas certamente organizavas a equipa, ainda por cima visto de estar às vezes os jogadores todos em campo. Dentro de campo ajudava muito e sabia que ajudava. Tanto que nesse ano a gente faz um campeonato fantástico aqui, BB, né? E poderíamos ter feito, não, pronto, dentro daquilo que nos foi proposto, fizemos um campeonato muito bom, dentro daquilo que foi proposto. E os jovens, muitos cresceram muito e a gente viu a evolução deles ao longo da época. Sentes que, não estava aqui nas perguntas, mas como falaste isso, sentes que o Rio Ave é o clube da tua carreira? Eu sinto. Ou sentes que estás ali meio dividido, Rio Ave Moreirense? Não, porque se eu fosse para dividir, teria dois clubes que eu dividiria assim o agrado de estar nos clubes, que seria mais o Passos e o Nacional. Seriam outros dois clubes que eu fiz grandes épocas que... Se calhar estou a fazer confusão então com o Passos. Tu quantas épocas estiveste no Passos? Duas. E no Moreirense? Duas. Não, Moreirense duas, Passos. Eu sempre joguei 2 anos em cada clube. Ah é? O único clube que eu joguei 1 ano só foi no Gil Vicente. Ok. E no Rio Ave jogaste mais? Foi o que eu joguei mais, né? Muito bem. Quais foram as tuas funções depois na academia como treinador formador? Na academia, eu ainda, no primeiro ano, fui convidado pelo antigo coordenador, Pedro Santos, né? Ele me convidou para integrar a equipe do Sub-18 com o finado Paquito, né? Ele me convidou, perguntou se eu queria fazer parte daquilo, para ver se eu tinha gosto pelo treinar, só que eu ainda jogava. Eu falei, como eu estou numa situação assim, de jogar mais por gosto, eu consigo conciliar as duas coisas. E integrei. Mas estavas a jogar onde? No Maia Lidador. Foi o meu último ano em que eu joguei. E o Pedro Santos me convida e eu aceito. Faço 1 ano com o Paquito, Sub-18. Né? Na altura existia o Sub-18 no Rio Ave, que hoje já não tem mais. Faço esse ano com o Paquito. No ano seguinte, eu volto à equipe B, aí já como treinador adjunto também na equipe B. E depois assumo o Sub-14 com o Bragança, também ainda como adjunto, ainda estava terminando o curso. E o meu último ano, e o mais triste ano, eu digo triste, também é como treinador aí, como treinador principal do Sub-14, pela forma que eu saí, né? Por mais que eu tenha um carinho muito grande, um carinho, para não dizer um amor pelo clube, a forma que eu saio é uma forma em que ninguém esperava, principalmente eu, uma pessoa que sou conhecida das pessoas que trabalham lá dentro, da casa, né? Por mais de 20 anos, uma pessoa que me conhece há mais de 20 anos, não acreditar naquilo que eu disse. Eu saio numa forma, numa história, numa invenção lunática de um pai, né? Que acabou mesmo comigo por dentro, e o coordenador me conhece há mais de 20 anos, não consegui ter a capacidade de chegar em mim e ouvir aquilo que eu disse e acreditar no que se passou na situação, e não ouvir as pessoas que trabalhavam em volta para saber se realmente o que foi dito por o pai do atleta, né, se era realmente verdade ou não. Então eu saio por conta de uma mentira grave mesmo, e foi um fato que eu até
limpei, estou comentando agora, mas já falo de uma forma mais tranquila, mas durante meses aquilo me custou muito sair da forma que eu saí. Então, a minha saída termino como treinador do Sub-14, né? E foi assim que eu saio como treinador do Sub-14 do Rio Ave. Isso é quanto tempo? Isso foi no final da época passada. Eu saio esse ano do Rio Ave, né? Só que eu saio em abril, né? Antes mesmo do campeonato terminar, da competição do Sub-14. Mas já tínhamos feito a transição para SAD? Já era SAD, já era SAD. Tanto que o Sub-14 ainda era o primeiro escalão da SAD. Agora não sei se eles já... não sei se agora é o último antes da SAD, não? O primeiro que eu falo, de baixo para cima, né? Sim, de baixo para cima é Sub-14, Sub-15... Eu estava a dizer que os Sub-14 ainda pertenciam ao clube e que o escalão acima que já pertencia ao clube. Não, o Sub-14 já pertencia, já. Tu estás por dentro da vida do clube ainda acompanhas? Não, acompanho pouco, mas acompanho porque meu filho joga lá, né? Meu filho joga no Sub-13, né? Então eu acabo por acompanhar, tenho contato com a maior parte das pessoas, né? Quem trabalham lá e trabalhavam, falam com alguns treinadores ainda. A gente sempre cria laços, né? Porque quando você trata bem as pessoas e você é bem tratado, sempre criam-se laços e... Mas pronto, a única tristeza que eu tenho nesse clube foi essa. Sair da forma que saí, ainda mais por uma mentira grave que fizeram. Mas pronto. Já não és a primeira pessoa com quem acontece algo do género. Ainda por cima há muita gente com alguma influência que mete lá os filhos a jogar. E pronto, depois dão-se estas situações. Infelizmente é assim. Como é que tu viste a transição do Rio Ave Clube para a SAD, a venda do futebol profissional? Olha, esse negócio da venda do clube para a SAD tem os dois lados, né? Tem um lado bom, tem um lado negativo. Enquanto estiver do jeito que está, em termos de condições dadas ao clube, né, e que se cumpra o que tem que se cumprir, que são as obrigações de uma SAD com o clube, nada a dizer, mesmo porque os clubes precisam de investimento. E o Rio Ave, a gente via, quem estava ali dentro, notava-se que era um clube que já estava a ficar para trás dos outros, em termos de condições, em termos de contratações, porque o clube não tinha condição financeira para competir com os outros que vinham se tornando SAD. Então, só que o lado contrário, o que eu acho que estraga um pouco, é que o clube perde... Você não vê jogadores portugueses no plantel, né? Pouquíssimos brasileiros, que eram aqueles ainda que faziam a proximidade do futebol brasileiro, português, que não se sentia, que era sempre... Desde que eu cheguei aqui, a normalidade do futebol português era sempre plantéis metade, ou muitos brasileiros dentro de um plantel português. Muitos brasileiros e muitos portugueses. Então, isso você perdeu. Isso você perde a referência, né? Perde. No Rio Ave você não tem uma referência hoje para você que os adeptos saibam mesmo um 11 o nome de todos os jogadores. A não ser aqueles que você acompanha mesmo ali, seja mesmo, mas coisa que acontecia até 2 anos atrás, nós tínhamos referências dentro do plantel, jogadores que a gente encontrava na rua, eu acabava por conhecer por ter jogado contra, tudo assim, mas hoje você não tem. Sim, no início da SAD ainda houve a tentativa de trazer gente que já tinha estado cá, como é o João Novaes, não é? Não quero estar a puxar mais, pode ser o único. Mas acho que ainda houve uma tentativa de fazer alguma coisa do género. De facto, neste momento, parece-me que é um momento de transição, com uma tentativa de limpar tudo o que havia de passado para renovar.
Não sei. Achas que merecem tempo para trabalhar? É, Achas que era tempo de dar mais frutos? não, Qual é a opinião pessoal? claro que toda mudança requer seu tempo, né, para mostrar o resultado. Mas o único ponto contra que eu vejo sobre isso é não ter jogadores portugueses num plantel. Dá preferência, nem o próprio treinador também, a nacionalidade não interessa muito, não acho, nem dos jogadores, mas nós estamos no futebol português, né? Você pode no seu plantel todo, os estrangeiros são bem-vindos, eu também vim de fora. Mas eu acho que numa totalidade eu acho que acho que já é um pouco demais, né? Os estrangeiros são sempre bem-vindos, claro, isso é normal no mundo todo, mas dessa forma o clube não... E você já começa a ver isso até na formação. Tem muitos jogadores de fora, Sim. E é perigoso. É sempre um pau de dois bicos, porque nós, quando vemos as equipas estrangeiras lá fora, quando reúnem muitos portugueses, nós aplaudimos e batemos palmas, como era o caso do Wolverhampton há uns anos. Não é? Nós ficámos todos contentes em ver ali uma pequena comunidade portuguesa, sabe? Ou seja, como vemos agora, por exemplo, no PSG, que a espinha dorsal do PSG, bem dizer, são jogadores portugueses, nós ficámos todos orgulhosos, não é? Sim, mas olha só, sim, é normal. Todas as equipes no mundo têm estrangeiro. Mas você vai num plantel, são 25. Aí tem 5 portugueses, 6 portugueses. Nem isso temos. Hoje, temos 2. Você tem 2 portugueses no plantel. Sim. Não, num plantel de 25. Mas eu acho que isso pode mudar e eu acho que isso, lá está, são dores de crescimento. E futuramente poderá ser mudado, a não ser que continuemos mesmo sem um projeto e que continuemos a levar com os sedentários dos clubes mais interessantes do grupo, não é? Que eu acho que isso não é a melhor forma, né? De se montar um plantel, mas... Também acho que não. Assim, se por um lado nos permite ter jogadores de seleção e jogadores que já passaram por Dortmund, por Bayern, por outro lado também tem estes percalços que nós também não gostamos. Para fechar, ia-te perguntar qual é o 11 com quem, ou seja, tu tens de jogar. Eu tenho que jogar. Tu tens de jogar. E quem são os melhores 11 jogadores com quem jogaste e já agora o treinador que treinaria essa equipa. O 11 tem que ser o 11 do Rio Ave, não é? Só os jogadores que jogaram no Rio Ave contigo. Que jogaram comigo, então vamos lá. O guarda-redes, que jogaram comigo, não é? Então o guarda-redes seria o Mora. Tem que ser. Não, tem que ser. Do período que eu tive aqui foi sempre ele. Era o Mora. Na lateral direita, defesa direita, seria o Zé Gomes. Eu e Franco. Do lado esquerdo, o Milhazes. No meio campo, Niquinha, Delso, Ricardo Nascimento. Crack. Na frente, Evandro, Gaúcho. Quem poderia fazer? E Gama. Evandro, Gaúcho e Gama. Ok. Gaúcho, desbloqueaste aqui um nome, já não me lembrava do Gaúcho, mas sim, jogava muito bem. E quem é que treinava a equipa? Carlos Brito. Carlos Brito, é sem dúvida o homem. Carlos Brito é eu hoje tô nessa vida de tentar dar os primeiros passos como treinador, né? Então o Carlos Brito me faz pensar em muita coisa. A forma que ele lidava com o plantel, a forma de comandar, muito eu vou buscar nele. Algumas coisas que ele fazia, a forma de falar com os jogadores, muitas vezes me faz pensar. Muitas vezes. Pois, é que tem isso. Quando tu és jogador, como tu eras, e tu eras um jogador que não sei se chegaste a ser capitão, mas tinhas muita liderança. Ou seja, a liderança era uma das tuas características.
quando tu és jogador, lideras de qualquer maneira, ou vai na conversa ou vai na porrada, vamos dizer, não é? Quando tu és treinador não podes ir na porrada, estás sujeito a perder ali parte do grupo, a criar conflitos. E são Mas coisas... não te tira aquela essência de ser verdadeiro e de dizer as coisas como elas têm que ser. Por muito que doa às vezes, em quem quer que seja. Você ser frontal com os jogadores é a melhor coisa que você pode fazer. Ser frontal, ser sincero, claro. Sempre vão ter os insatisfeitos, que é normal, né? Mas a frontalidade, a sinceridade e a verdade é o melhor caminho para você levar os jogadores. E eu aprendi muito com o Carlos Brito sobre isso também. A forma que ele lidava o grupo. A forma que ele liderava, para mim, foi dos melhores treinadores que eu tive. Foi dos melhores. Eu tive muitos bons treinadores. Tive bons treinadores mesmo. Mas o Carlos, aqui dentro do Rio Ave, eu aprendi muito com ele. Muito bem. Daniel, amigo, muito obrigado. Prazerzão. Vamos fechar aqui. Malta, daqui é tudo. Muito obrigado por terem assistido à nossa conversa. Tentarei repor as conversas que estão em falta. E pronto, fiquem por aí para ver mais vídeos. Subscrevam por favor o canal. Daniel, depois no teu telemóvel, quando fizer o vídeo, é só carregar no botão que está em baixo, subscrever. Aos teus filhos, se estiverem a ver o vídeo do pai, por favor subscrevam também, ajudem-me. E a toda a gente que está aí desse lado, o meu muito obrigado por assistirem. E é isso, partilhem e subscrevam. Um abraço, malta. Rio Ave sempre. Um abraço, tchau. Malta, uma última nota antes de terminar o episódio. Eu tenho dificuldade em manter a cadência de um episódio por semana. Não é por falta de vontade minha, não é por falta de vontade dos convidados, simplesmente às vezes as coisas não se proporcionam. Então decidi alterar a frequência com que vou soltar os episódios e vou deixar de ter o compromisso de colocar um episódio por semana. E o meu único compromisso a partir de agora é soltar episódios do Rio Ave Pod. Não interessa se é um por semana, 2 por semana, interessa-me é soltar episódios e seja em que frequência for. Se eu não conseguir soltar numa semana, peço imensa desculpa, mas a realidade é que eu não vivo disto e tenho que priorizar outras coisas na minha vida. Infelizmente, a vida é assim. No entanto, posso garantir que vou continuar a fazer coisas e que tenho todo o gosto em fazer isto. O Rio Avíssimos continuará a ser no mesmo registro como tem sido no final dos jogos, poucas horas após o jogo, tentar no máximo 24 horas até após o jogo, tentar colocar o Rio Avíssimos. Às vezes também não é possível, mas pronto, é a capacidade que temos neste momento. Daqui é tudo. Fiquem por aí, vão aparecer mais Rio Ave Pods, certamente. Tenho mais convidados, conversas interessantíssimas, certamente. E daqui é tudo. Rio Ave sempre. Já sabem, depois do jogo com Santa Clara, Rio Avíssimos. Um abraço, guys.